Nosso guiado Cláudio, ele vai orar para o seu pastor, para que o Senhor se faça presente e eu desapareça. Amém? Louvado seja Deus. Agradeção da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estenda a mão em direção do pastor para a gente orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus nesse sinal de Pai por estar aqui na tua presença, aonde, Pai, em de louvores, cantamos, Pai, as tuas maravilhas, bendizendo o teu nome. Pai, agora o teu filho está incumbido em trazer a mensagem a qual tu colocaste no coração do teu filho. Tu sabes que teu filho não tem nada, tudo é emprestado, tudo vem de ti. Mas a tua palavra diz que nós devemos, Pai, falar a tua palavra, devemos abrir a boca e que teu Santo Espírito é que falará através de vós. Então usa teu filho, Pai, conforme a tua vontade, na tua humildade, na tua simplicidade, na tua, Pai, humildade. Que ele venha falar somente a tua palavra, não o que ele acha, o que ele pense, que ele possa diminuir, que possa desaparecer. Só a tua presença se faça presente aqui nesse lugar. Entregue o teu filho nas tuas mãos. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia. Nós estamos aí na véspera da festividade do gesto, dia 14. Também estamos às vésperas da festividade, aleluia, da comissão, né? E eu peço à igreja encarecidamente que apresentem essa festividade em suas orações, porque nós somos uma família e contamos com essa família. Amém? Aqueles que puderem também, tiverem tempo, né, venham consagrar aqui para a gente dar essa força na comissão. Amém? A consagração a partir das 9 horas, quem tiver, né, essa disponibilidade, porque nós contamos, né, primeiramente com o Senhor e com a amada igreja. Amém? A comissão conta com vocês, aleluia, toda a igreja conta com vocês. Amém? Convido a sua amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 23. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 23. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 26. Quero louvar a Deus também pela vida da nossa irmã Rebeca. Chegou a irmã Rebeca, está tudo embaixo de sua mãe, está bem? Graças a Deus, o casal também chegou ali. Aleluia, sejam bem-vindos. Amém? Nós estamos com nossa família, irmã Severina da família, a mãe do irmão Nico, nossa família aqui, todos aqui da são nossa família. Capítulo 23 de Lucas, quem achou, diga amém. Amém. Vamos fazer a leitura a partir do 26. Diz a palavra do Senhor. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se o madeiro verde fazem isto, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Quem pode dizer amém? Podem sentar no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
Se você ama seu irmão, diga para ele assim, diga: se importe com o perdão e reflita sobre a reconciliação. Amém? Quando a gente ama o nosso irmão, a gente compartilha isso com ele. Se importe com o perdão e reflita sobre a reconciliação. Igreja do Senhor Jesus, quem estava escalado hoje era o evangelista João, mas a esposa dele passou mal, não pôde vir, aleluia, e na ausência de quem vai ministrar, o pastor ele toma a palavra. Eu confesso aos irmãos que eu não me aprofundei na passagem, aleluia, mas mexeu muito comigo esta palavra, em princípio, o versículo 34, que diz: e dizia Jesus, isso aqui me impacta, irmãos, e dizia Jesus, ele já estava crucificado, ele já passou pelas dores, ele estava todo dolorido, ele estava quebrado, ele estava ferido, tudo que a igreja já sabe, que o nosso Senhor Jesus passou, aleluia, ele estava lá, ele só não tinha, aleluia, morrido ainda. E isso aqui fala muito ao meu coração, quando ele diz: e dizia Jesus, quem está ferido, quem está machucado, quem está todo ensanguentado, quem está dolorido, não diz não, clama, chora, aleluia. Quem está dolorido não diz nada. Quem está dolorido grita. Quem está dolorido está no desespero. Quem passou, aleluia, ou quem passa algo parecido, ele está ali morrendo de dor, ele está clamando, está desesperado, muitas vezes fica com uma dor de dente. A gente, ai meu Deus, vem cá, e vai, corre, vai para a UPA, vai para o hospital, vai para a emergência, ou uma dor em algum órgão, alguma coisa, a gente sai das carreiras, ou chama o SAMU, aquele desespero, eu não aguento. Mas ele diz, e dizia Jesus, o que é que ele dizia? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, por que eu estou compartilhando essa palavra? Eu confesso que eu estou com um pouco de dor de cabeça, mas foi por conta da parte de manhã da escola bíblica. O Senhor, Ele me surpreendeu. A gente nunca surpreende o Senhor, agora Ele surpreende a gente. E o Senhor me surpreendeu aqui. Ele visitou meu coração hoje na escola bíblica, quando nós ali estávamos falando, o esboço, o resumo sobre a lição da escola bíblica, que fala a igreja que se arrisca. Se arrisca para quem? A igreja que se arrisca. A igreja não somos nós. A igreja que se arrisca para quem? Se arrisca por quem? Se arrisca por Jesus. Se arrisca por Jesus. E quando a gente vê naquela lição Estevão defendendo a fé cristã, defendendo a fé genuína, defendendo a palavra de Deus, defendendo que Jesus é o autor e consumador da minha e da tua fé, defendendo Jesus, porque além de ser autor e consumador, aleluia, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda renova, Ele ainda batiza, Ele ainda restaura, Ele coloca tudo no lugar, aleluia, Ele traz de perto e leva para longe, pega de longe e traz para perto, Ele renova a nossa vida, Ele tira de baixo, Ele coloca em cima, Ele dá um abraço, Ele derrama o refrigério, Ele derrama o bálsamo na nossa vida, Ele visita alguém, Ele faz alguém sentar, Ele fala com alguém, aleluia, Ele traz alguém
Ele curou a mulher do fluxo de sangue, aleluia. Ele curou o gadareno, aleluia, louvado seja Deus. Ele curou ali os leprosos, ele curou ali os cegos, e ele saiu curando. Era isso que Estevão estava se arriscando. E quando eu me deparo, aleluia, que é lá em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, que diz assim, a partir do 54: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Eu não sei quando chega a dor na sua vida, aonde é que você fixa os olhos. Aleluia! Muitos fixam os olhos na dor, outros fixam os olhos na prova, outros fixam os olhos na tribulação, outros fixam os olhos no vento, outros fixam os olhos nas aflições. Aleluia, sabemos que vamos ter, mas aqui Estevão fixou os olhos, aleluia, no céu. Viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele. A igreja está entendendo que Estevão estava defendendo a palavra do Senhor. Enquanto ele defendia, alguém agredia. Enquanto ele defendia, alguém insultava. Enquanto ele defendia, alguém afrontava. Não era confronto, era afronta. Aleluia. Eu creio que estava sendo cumprido ali, Mateus capítulo 5, versículo 16, quando diz que resplandeça a tua luz diante dos homens, para que em tuas boas obras o nome do Senhor ele seja glorificado. Eu acredito que a luz de Estevão ali estava sendo glorificada, aleluia, em meio aos homens, e eles não contentes se arremeteram contra Estevão, aleluia, aleluia. E os 57 e os 58, então expulsando da cidade, o apedrejavam. Quem já foi apedrejado aqui? Eu nunca fui. Eu nunca fui apedrejado. Apedrejaram Estevão. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. E o versículo 60: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A gente vê mais aqui algo que aponta para Jesus. Senhor meu Deus, não lhe imputes este pecado. E voltando a dizer, meus amados irmãos, eu fui visitado pelo Senhor hoje pela manhã, depois que eu recitei 2 Coríntios capítulo 12. A igreja vai entender onde eu quero chegar. Hoje, aleluia, o Senhor, Ele tem uma maneira muito diferente hoje de tratar a igreja. Capítulo 12
de 2 Coríntios, no versículo 15, Paulo tinha uma preocupação com os coríntios. E nós sabemos que os coríntios eram uma igreja avivada no mar. Era uma igreja onde você encontrava, talvez, digamos assim, o que você desejava. Eita, vou encontrar unção, vou encontrar palavra, aleluia. Vou encontrar batismo com o Espírito Santo, aleluia. Vou encontrar louvor, vou encontrar adoração, aleluia. Mas estava faltando encontrar algo maior, que era a comunhão e a união e o perdão entre os irmãos. Foi por isso que nós dissemos aqui: se importe com o perdão, reflita na reconciliação, porque ele estava na cruz, machucado, ele estava crucificado, ele estava ferido, mas ele não estava ali enlouquecido, ele não bramava ali com grande voz, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que faz. No momento de dor, o nosso Salvador pediu ao Pai, intercedeu ao Pai para perdoar quem fez o que estava fazendo. Aí eu vejo Estevão aqui, aleluia, dizendo a mesma coisa: não lhe impute este pecado. E quando a gente chega no capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 15, Paulo, passando por tudo que está passando na igreja, vendo como é que está a igreja, aleluia, vendo que tem unção, tem palavra, mas cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê a reconciliação? Mas ele não podia fugir daquela missão. E eu vejo ali, aleluia, um sentimento similar no versículo 15, quando diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Meu Deus, o Senhor me visitou de uma forma muito especial esta manhã. Eu não consegui me conter. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu sei que você está contrariado com algo, eu sei que você está preocupado com alguma coisa, eu sei que você está aflito com, aleluia, com algo na tua e na igreja, aleluia, no ministério, eu sei, mas escolha se gastar por ela, sem esperar o amor. Ame primeiro. É como se eu estivesse falando ao meu coração: meu Deus, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Não se preocupe em ser amado, se preocupe em amar. Eu confesso que eu fui visitado de uma maneira muito especial. É como se fosse a sensação do batismo com o Espírito Santo que eu senti aqui, irmã Adriana. Eu senti algo muito especial na minha alma. Eu senti realmente como se estivesse ali descendo as águas, e aquelas águas estivessem levando algum rancor que tivesse, alguma mágoa que tivesse, aleluia, alguma ira que tivesse, alguma contrariedade que tivesse, e só tinha espaço para quebrantamento, só tinha espaço para lágrima, só tinha espaço para amor, só tinha espaço para compaixão, só tinha espaço para perdão, só tinha espaço para reconciliação. Como é que eu vou transmitir amor se eu não amo? Como é que eu vou transmitir perdão se eu não
nosso Jesus estava lá. E ele dizer: Pai, até hoje de manhã eu não entendi a igreja. E ele é tão misericordioso, corpo de obreiro que aqui está me apoiando. Ele é tão misericordioso, meu Pai, aleluia, que a gente não precisou ser crucificado nem passar por tantas dores. O Espírito Santo vai e coloca no meu e no teu coração esse sentimento. E muitas pessoas às vezes não entendem. Às vezes passa por nós, mas rapaz, fulano faz isso contigo, tu não faz nada. Geralmente vem assim. Fulano fala tanto de tu, tu é tão afrontada, tu é tão afrontado, tu é tão testado, aleluia. Dizem tanta coisa contigo, você não faz nada. Aí vem a palavra de Salmo 51, põe em mim, né? Um coração puro, reto, aleluia. Igreja, eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu acredito que, pelo menos para mim, não valeria a pena eu estar aqui se eu não amasse. Não valeria. Até hoje pela manhã eu pensava que eu amava. Até hoje pela manhã eu pensava que eu amava. Mas quando eu vejo Estevão olhando para o céu e sendo apedrejado, aí eu me lembro, quando nós somos apedrejados, a gente olha para onde? O apedrejador. E eu já compartilhei com a igreja que nós não temos condições de evitar pedrada, mas a gente pode decidir o que faz com as pedras. A gente pode decidir o que faz com as pedras. E eu vejo Estevão ali naquele momento de dor. Quando eu falo de dor, eu acredito, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele foi anestesiado naquele momento. Da mesma coisa, da mesma forma que o Pai possa ter anestesiado Jesus, porque você com a mão, os pregos na mão, os pregos nos pés, os joelhos feridos, o lado furado, a cabeça com a coroa de espinho, todo machucado, aleluia, essa roga ali pegou você, feriu de arrancar a pele, foi cuspido, humilhado, cansado, levado àquela cruz pesada, aleluia, era para ele estar ali num desespero de dor, mas de Jesus dizia. Então, conjecturando, eu acredito que o Pai deu uma anestesia nele, porque até hoje pela manhã eu não entendia como alguém pode dizer: perdoa, ele não sabe o que faz. A gente, na nossa natureza humana, vai: não sabe o que? Não sabe o que? Ah, sabe, ele está fazendo sim. Tem até uma expressão um pouco chula, me permita, que diz: ele está pagando de doido, está pagando de doido. Tem uma expressão que é assim agora, aleluia. Mas o Senhor, ele não vê dessa forma. Cada um de nós, ele olha com um olhar de misericórdia. Cada um de nós, ele olha com um olhar de amor, um olhar de compaixão. Estevão do mesmo jeito, sendo apedrejado, olhando para o céu, não lhe impunes esse pecado. Agora, como é que nós alcançamos isso, igreja? Eu acredito que é quando a gente conversa com o Senhor nas nossas orações, me permitam a franqueza, e em vez de apresentar quem está afrontando, a gente diz para ele: Senhor, vê se há em mim algo que não está te agradando, para ele trabalhar em nós. Porque muitas vezes a gente diz: vai lá, Jesus, faz isso. A gente ora às vezes com sentimento de vingança, a gente ora às vezes com sentimento de desprezo. Ah, Jesus vai ter um encontro, e a gente ora com o peito cheio de marra.
Enquanto Jesus lhe faz, perdoa-os, Pai, ele não sabe o que faz. Eu não sei como você vai absorver essa palavra. Como eu já disse, não meditei profundamente. O que eu estou compartilhando com a igreja é o que o Senhor colocou no meu coração. O que eu estou compartilhando com a igreja é o sentimento que Jesus colocou em mim. O que eu estou compartilhando com a igreja é que eu vou amar cada vez mais, mesmo sendo amado. Não sei por quem serei menos amado, mas o que interessa é eu amar, porque quem ama perdoa, quem ama abraça, quem ama chora, quem ama se alegra, quem ama não quer ver o mal do próximo, quem ama não quer ver a queda, quem ama não quer ver a humilhação, quem ama, aleluia, quer ver a restauração, a renovação, a transformação, quem ama acolhe, aleluia, quem ama também cristão, se formos partir para esse lado. Por quê? Porque na palavra em Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo. E não tem tempo de se abraçar, também tem tempo de se afastar de abraçar. Isso também pode ser amor. Pode ser amor. Eu estava pensando no caminho, alguém passou uma mensagem para mim, eu digo: olhe, porque o pregador não vem. Aí eu passo a mensagem: você não sabe o que eu faço hoje, aleluia. Quem é o pastor da igreja não é você. Talvez o Senhor já colocou essa palavra no teu coração, porque a igreja está precisando dessa palavra de amor, dessa palavra de compaixão, dessa palavra de zelo, dessa palavra de aproximação, de perdão, de reconciliação. Talvez a palavra que viesse não era, aleluia, o que a igreja estivesse necessitando, aleluia. E eu digo que o Senhor não meditei, eu preciso, e mais preparado. O Senhor disse: abre a tua boca, que eu vou dizer à igreja que eu amo, independente do que faça ou de que estou fazendo, mas eu não deixo de amar a minha igreja. É bem verdade que Ele vai acertar os pontos, é bem verdade que Ele vai colocar no lugar o que está fora do lugar, é bem verdade que Ele vai pegar o coração de pedra, aleluia, e vai colocar um coração de carne. Mas isso não significa que não ama. Quando se corrige, ama. Quando se exorta, ama. Quando diz assim, perdoe, ama. Meu Deus, se nós somos servos do Senhor e crentes, se não estivermos com esse sentimento dentro de nós, é hora da gente se apressar. É hora de nós nos apressarmos. Certa vez eu disse na igreja sede, aleluia, quando diz a palavra amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E eu na sede dizendo: olha, pelo menos aqui eu não tenho nada contra alguém. Agora, se alguém tiver alguma coisa contra mim, diga logo que eu vou aí. Eu vou aí. Aleluia. Eu vou aí, eu não quero ficar enganchado com essas coisas não. Nós declaramos, nós pregamos e dizemos o tempo todo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso não preocupa não a igreja. Isso não nos preocupa. Jesus está... Quem crê que Jesus está voltando? Deixa eu ver se há alguém que não crê. Aleluia. Quem crê que não tem dia nem hora? Eu creio que não tem dia nem hora que ele está voltando. Aleluia. Quem crê que vai subir? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora também na palavra diz que muitos são chamados, poucos são. Aí eu me pergunto: a gente já foi escolhido? Não. A gente não foi escolhido, não. Por isso que eu fiz a pergunta: isso não preocupa a igreja? Jesus está voltando, virou um jargão ou é uma realidade? Jesus está voltando, virou um adágio popular ou para você isso é uma realidade? Você se acorda com essa consciência que nós nos acordamos com essa consciência que Jesus está voltando?
Se eu tiver com alguma coisa para consertar, será que eu lembro que Jesus está voltando? Se eu tiver com alguma coisa para colocar no lugar, será que eu lembro que Jesus está voltando? Se eu tiver com alguma coisa para organizar, o que é organizar que eu estou falando? É como fala a Bíblia, aleluia. Quando Isaías foi lá, aleluia, fala para Ezequias, Isaías, que ele vai morrer e não vai viver perto para ele arrumar a casa. Quando eu falo isso daqui, igreja, é arrumar a casa. Será que a nossa casa estará arrumada? Jesus está voltando. Eu estou falando para crente, eu estou falando para servo. Nós declaramos, aleluia, essa fé para o mundo, através do microfone, através dos nossos louvores, através da nossa vida, aleluia. Mas será que eu tenho essa convicção? Para não estar tão preocupado com a minha casa. A casa da gente material pode estar até um brinco, mas será que essa casa aqui está arrumada? Porque essa casa que é templo, a nossa que é tijolo, prédio, vai ficar. Mas essa casa aqui, ela pode subir. Ela pode subir. É uma palavra de despertação para a igreja. Oxalá que o Senhor tenha um encontro com vocês, se já não teve, do que teve comigo aqui. Eu fiquei impactado, eu ainda estou impactado. Sabe aquela sensação de você? Eu estou falando aqui é um lugar que Deus contempla, aqui é um lugar de verdade. Aqui é lugar que a gente treme e estremece. Aleluia. Aqui é um lugar que tem que ter verdade. E o Senhor me visitou de uma forma, é como se ele tivesse arrancado. Aleluia. Eu já falei até aqui da minha mãe. Minha mãe não conseguia olhar nem para a Penina. Ela passava todos os dias na frente de casa e minha mãe olhava assim, só faltava como que de um dia eu pego. E ela estava incomodada com esse sentimento que estava consumindo ela. E chegou uma época que ela orou: Senhor, eu não posso ficar desse jeito. E a menina passou uma semana sem passar pela frente. Por que passou uma semana sem passar? Porque minha mãe ia lá acompanhar para ver. Só que minha mãe mudou a oração. Em vez de pedir para tratar a menina, pediu para tratar ela. Aleluia. E depois que teve um encontro com Penina, que Deus permitiu ela ter um encontro com Penina, que eu já falei aqui, ela queria afrontar ela, Deus disse não. Ela desceu chorando, chateada. Quando ela subiu para a igreja preparada para ir consagrar, que ela já estava consagrando, encontrou com Penina, aí Jesus disse agora. Ela disse: mas Jesus, eu estou consagrando. Ele disse: é agora, é por isso mesmo. Eu quero você assim, consagrando, vazia de você, cheia de mim, aleluia, para reconciliar, para perdoar e para o meu amor, aleluia, prevalecer na tua vida. E ela foi sempre aí, conversou com a Penina, e ela disse que depois, quando a Penina passou na frente de casa, que ela olhava assim, ela disse: o que eu sinto por ela, meu filho, é o que eu sinto por você. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E hoje eu sei o que é isso, porque o jeito que ele me visitou aqui é como se ele tivesse fechado, ou tivesse tirado uma gavetinha aqui dentro, que tem um nomezinho assim: contrariedade. Vamos lá, vamos não sei, raiva, né? Chateação. É como se ele tivesse tirado isso. O sentimento que eu estou aqui hoje, aleluia, é que possa fazer o mal a mim, Mariana. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode falar o que for aí, eu vou olhar para o céu. Pode me chamar do que for, eu vou olhar para o céu. Pode me considerar do jeito que você me considerar, eu vou olhar para o céu. Aleluia. Aleluia. O sentimento que eu estou aqui dentro, irmão, é a alegria que eu estou aqui dentro, é que eu não estou conseguindo sentir, aleluia,
uma raiva, uma contrariedade, ou se não aquele sentimento defensivo. Já vem fulano, vou me preparar, porque se for qualquer coisa, vai receber um fora. Tem gente que anda assim, tem gente que anda na defensiva assim, já se preparando. Quando ver alguém, se vier, vai levar. Já anda aqui, já está na ponta da língua. Um fora, já está na ponta da língua. Aleluia. Eu nunca fui desenrolado para essas coisas, mas eu me maltratava por dentro, porque às vezes a pessoa me cumprimentava, mas eu estava contrariado, chateado, e lá dentro aquilo consome. E Jesus, para honra e glória do nome dele, tirou isso de mim hoje. Aleluia. Porque sabe o que é, igreja? Você não está fazendo comigo, não, está fazendo com Jesus. Quando você faz com a igreja, você faz com Jesus. Quando você fala mal de um órgão desse, você fala mal de Jesus. Quando você maltrata um servo desse, você está maltratando Jesus. Aleluia. Quando você fica sem falar com o irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei o nível que essa igreja vai chegar. Não sei. Mas o meu desejo é que essa igreja chegue num nível de amor, mais do que num nível de população, de gente aqui dentro. Porque adianta tanta gente aqui dentro, mas ninguém fala com ninguém. O meu desejo é que essa igreja alcance amor. Louvar com amor, pregar a palavra com amor, dirigir com amor, vir com a consagração com amor, fazer a obra com amor, ler a palavra com amor. Aleluia, glória a Deus. Receber, aleluia, correção com amor. Porque o humilde faz isso. Quem tem o coração de Deus faz isso. Eu acho que eu estava precisando. Eu acho que eu estava precisando. Por mais, aleluia, casca de banana que coloquem para você, porque sempre casca de banana. Olha, aleluia, eu me lembro agora da empresa. Tinha uma tática horrível na empresa que eu trabalhei. Chega lá para o vendedor fulano. E Ciclano foi na rota dele, fez assim, fez assado, pegou o cliente e vendeu. Aí chegava a outra, diz ao vendedor que o outro vendedor fez assim para botar um contra o outro. Para colocar um contra o outro. Sim, pastor, mas quem era que sobressaía? Sobressaía o mais malicioso, o mais frio e calculista. Era que sobressaía. Que é isso? Isso tem, a igreja tem espaço para essas coisas? Não tem. O que a igreja tem que ter espaço é: eu estou sentindo a dor de alguém. Você está precisando de quê? Se você estiver precisando de eu tiver, eu estou. Se você estiver precisando de eu não tiver, eu oro. Aleluia. Se não tiver, eu lhe abraço. Se não tiver, eu lhe perdoo. Se não tiver, eu ajudo na reconciliação. Você quer que eu vá lá e fale com ele? Você quer que eu vá lá e fale com ela? Aleluia. Porque não tem o nó, não tem as três dobras, a dobra do meio não é Jesus. Aleluia. Isso não é só para casal, não. Isso é para entre irmãos. Aleluia. Porque o cordão de três dobras é mais difícil de se partir. Então, igreja, é esse sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Foi esse sentimento que o Senhor colocou no meu coração. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E ainda mais e repartindo suas vestes, lançaram só. Estavam preocupados mais com a veste de Jesus do que o estado que ele estava. É uma frieza muito grande, igreja. Aleluia. É uma apatia muito grande, é uma indiferença muito grande. E hoje no nosso meio, eu sou forçado a falar, é mais preocupado com a aparência do que com o coração. É mais preocupado com a posse do que com o coração. É mais preocupado com sandália, com sapato, com gravata do que com o coração. Aleluia. Certa vez eu estava na igreja, lá no interior. Aleluia. Passagem velha, o nome da igreja do Engenho. E eu disse: Senhor, o que é para dizer? Ele disse: diga. Eu disse: mas Senhor, isso não está, mas diga a igreja. E aquela insistência para eu dizer:
pediu para dizer para a igreja que muitas vezes está aqui sem gravata e a igreja não percebe. O que é que ele quis dizer isso aí? Falta de amor, falta de empatia, falta de compaixão. Ou a gente trabalha o perdão, igreja, ou a gente trabalha a reconciliação. Ou eu sou muito franco em falar, ou a gente vai ficar. O senhor sabe, se for agora, e eu tiver enganchado com alguma coisa, eu fico. Não tenho dúvida que eu fico. Não tenho dúvida que eu fico. Eu já falei aqui, igreja, testemunho meu. Eu já falei. Se levantou, não fiz nada. E eu disse a Jesus, eu não vou lá, porque eu não fiz nada. Eu vou lá não, eu não fiz nada. Quem se levantou foi ele, quem afrontou foi ele, quem botou um apelido foi ele, quem me chamou disso foi ele. E fiquei tranquilão. Mas crente que é servo, crente que tem o Espírito Santo dentro dele, crente que declara a fé no Senhor, ele não dorme com essas coisas. E se estiver dormindo, vigie, para não acordar diferente. Vigiar. Porque se não acorda de um jeito, Jesus acorda de outro. Dali eu fiquei inquieto. Eu disse, mas Jesus, mas eu vou subir e ficar enganchado com essas coisas, não pode. Aí ele me inquietou para eu ir lá e falar com o rapaz. E quando você medita na palavra, o que é que ele diz? Vai lá, se tiver alguém contra você, não é você não, se tiver alguém que tem algo contra você, você vai lá, deixa a sua oferta no canto, vai lá e se reconcilia com aquela pessoa. Volta aí, né? Aí então você pega a sua oferta, aleluia, e apresenta ao Senhor. E o Senhor mexeu dentro de mim. Aí eu fui falar com ele. O Senhor criou uma situação. Eu disse, Senhor, cria uma situação. Ele criou uma situação, uma hora extra, e você vai fazer a hora extra com fulano, justamente como a gente diz assim, vai ser com ele a hora extra. Quando eu entrei no carro e peguei ele, e ele ficou numa rua olhando para frente, eu botei a mão assim na perna dele e disse, não sei se te fiz mal, não sei se um dia já te prejudiquei, mas se eu te fiz mal alguma vez, te prejudiquei, me perdoe. Mas Pedro estava dizendo dentro da minha alma, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E ele disse, irmão Sabino, o senhor nunca me fez mal, nem nunca me prejudicou, mas continuou com aquela cara fechada. Eu sei que a hora extra terminou de 9 horas da noite. Nós terminamos aquela hora extra, parecia que a gente tinha 10 anos de amizade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei, igreja, que é difícil, eu sei que nós passamos, nós ouvimos o que não queremos ouvir. Mesmo Jó fala, aquilo que eu não queria que me sobreviesse, me sobreveio. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Aleluia. Se importe com o perdão, reflita com a reconciliação. Nós somos luz, nós somos sal na terra, luz do mundo. Quando ele diz que resplandeça a tua luz é diante dos homens, não é lá em cima não. Lá em cima não vai precisar não. A luz da gente tem que resplandecer aqui. Aleluia. Peça graça ao Senhor, apesar de a gente saber que já tem, ela nos faz. Peça força ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor. Faça, Senhor, marcar um encontro com algo ou com alguém, aleluia. Mas perdoe, igreja, porque ele perdoou. Estevão disse, não imputes esse pecado. O nosso Senhor estava dizendo ao Pai, aleluia, perdoa que ele não sabe o que faz. A gente sabe que existe uma questão de consciência nisso, entre saber e não saber, aleluia. Mas o espiritual é você, o crente é você que tem que saber. Se o Espírito de Deus não habita naquela pessoa, eu preciso ir lá e resplandecer a minha luz, aleluia, para o nome de Deus ser glorificado na vida daquela pessoa, porque eu posso estar
para trás, não vai para frente, não vai para trás. Mas tem promessa. E o que é que falta para destravar, para essa porta abrir? Aleluia, para esse vento passar. O que é que falta? Muitas vezes é esse sentimento de compaixão, de amor, de perdão, de reconciliação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso está na palavra do Senhor. Isso não está em livro de autoajuda. Glória a Deus. Eu sei que a palavra diz que tudo coopera juntamente para o bem daquele que ama o Senhor. Se eu disser a você que eu não estou preocupado com a promessa que Deus me fez, eu estou sendo próprio, eu estou. Eu quero a promessa que Ele me fez. Eu quero, foi Ele que fez, eu não pedi, mas eu quero a promessa que Ele me fez. Principalmente quando Ele diz: o meu pensamento é mais alto do que esse que tu está pensando aí. O meu caminho é mais alto, é melhor do que isso que você está pensando aí. Ah, meu Deus do céu, eu vou ficar enganchado com perdão. De jeito nenhum eu quero ficar enganchado com perdão. Meus filhos precisam de mim. Minha família precisa de mim. Eu preciso de Jesus. Tem uma igreja, aleluia, que eu dedico a minha oração, dedico o meu amor, aleluia, dedico o tempo que Deus me deu, porque foi Ele que me chamou. Mas que eu não seja encontrado desta forma, porque se o próprio Jesus, que escreveu no livro da vida, Ele perdoou aqueles ignorantes que estavam lá, ignorantes, não sabiam realmente o que estavam fazendo, Ele perdoou. Imagine eu e você. Eu sempre digo que as palavras que Deus coloca no meu coração, realmente tem palavras que eu costumo dizer que são palavras para você não perder o céu. Se vai ter glória, eu não estou preocupado se vai ter glória. Não estou preocupado se vai ter um batismo agora. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em pregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que essa palavra, aleluia, ela seja transmitida, chegue ao teu ouvido. O Espírito Santo pegue ela, leve ao teu coração e diga para você: lembra que eu disse a você que eu ia tocar neste assunto? Aleluia. Tu lembras da promessa que eu te fiz? Aleluia. Tu lembras do Pai que te ama, escreveu teu nome no livro da vida, tirou você do charco horrível de lodo, firmou os teus passos e está inclinado para ouvir as tuas lamentações, o teu choro, os teus pedidos, aleluia, a tua gratidão. Esse mesmo está vendo o teu coração, está sondando, está esquadrinhando, aleluia, e Ele quer o perdão de ti. Aleluia, glória a Deus. Porque se não for para andar assim, se não for para andar assim, andar cheio de rancor, cheio de peso, não adianta. É um lençol branco com um ponto preto no meio. Você está olhando só para o ponto preto e aquela brancura toda está lá fazendo o quê? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Aleluia. Ele vai fazer. Abra em Salmo 51. Não podia deixar de recitar esse salmo. E é dessa forma que o Senhor Ele quer encontrar nossos corações. Se transporte para o salmo. Se transporte, aleluia, para a ocasião. Se transporte para o cenário, aleluia. Em vez de chamar Davi, aleluia, quando eu estiver lendo, esse Davi é você, esse Davi sou eu. É como se você estivesse orando ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, porque a gente tem transgressão, igreja. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado.
meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado. Ou seja, o Senhor tem razão quando o Senhor falar. Aleluia. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A gente sabe da nossa origem. Eis que amas a verdade no íntimo, aleluia, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantaste, aleluia. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia. Esse salmo, aleluia, de Davi foi depois de quê? Depois do que ele fez. E a dor maior é o quê? Eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso. Se eu deixar de falar isso, é que eu não amo vocês. E a dor maior dele foi o quê? Ele montou, não estou aqui falando contra Davi, quem sou eu falar segundo o coração de Deus? Mas ele fez, ele arquitetou, ele provocou, ele adulterou, ele pediu perdão, sim ou não? Ele pediu perdão, aleluia. Mas houve a mão de Deus pesada, pesou a mão de Deus, pesou. Levou quem? O filho. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Davi não é melhor que eu, nem eu sou melhor que Davi. Davi é cego, eu também sou. Davi é cego, você também é. Se eu tinha um filho, ele tinha, eu também tenho, aleluia. E é de Deus que eu apresentei ao Senhor, e é dele, é dele. Ele faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer, aleluia. Mas na vida de Davi a mão dele pesou e o filho dele morreu. Aleluia. Mas ele pediu perdão. Então nós temos esse privilégio do Senhor se preocupar conosco e dizer mais uma vez: se importe com o perdão e reflita sobre a reconciliação. Porque ele pediu ao Pai para perdoar o que fizeram com ele, mesmo sem saber o que estavam fazendo. E Estevão, olhando para o céu, disse: não impute esse pecado. Então, que o Senhor, esta noite, o meu desejo é que esta palavra tenha chegado ao seu coração e ela, aleluia, encontre morada no seu coração. Encontre morada no seu coração de uma forma, aleluia, que você tenha um encontro especial com o Senhor. Porque eu digo para você, mais uma vez a palavra: tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo vai cooperar para o bem na tua vida. Vai destravar o que está travado, vai abrir o que está fechado, vai levantar o que está sentado, aleluia. Deus vai fazer coisas grandes, aleluia, quando nós pegarmos o nosso coração, entregar a Ele e dizer: Jesus, eu vou lá, vou perdoar, eu vou liberar o perdão, as coisas vão ficar diferentes. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o meu desejo é que eu sinta o que eu estou sentindo, o que eu senti de manhã aqui, até Ele voltar. Não porque você é bonzinho, não é ser bonzinho. Como eu já falei, o amor diz sim e o amor também diz não. Quando você recebeu não, ficar chateado,
você vai para João 13:7. Eu não sei porque recebi esse não hoje, mas eu vou saber lá na frente. E lá na frente tem um sim te esperando, aleluia, aleluia, de forma completa, com a obra completa, com tudo caprichado. Às vezes a gente quer na pressa e a gente não entende agora, mas vai entender depois, aleluia, porque Ele está tratando o meu e o teu coração para destravar, para abrir e para conceder e liberar a promessa que Ele tem na minha e na tua vida. Amém, igreja? Eu convido a amada igreja de pé, no nome do Senhor Jesus, que essa palavra, aleluia, seja guardada no coração desta amada igreja, que eu passei a amar muito mais. E se você quiser fazer prova de Deus, aleluia, para não, tem coxinha e tapioca, amém? Para a glória de Deus, coxinha e tapioca. Eu gosto de chamar nosso irmão Nil, ele vai fazer a oração final deste trabalho e aproveitar o ensejo, apresente, aleluia, a esposa do nosso irmão Felipe, irmã Edna, aleluia, para que o Senhor entre ali, aleluia, com providência de restaurar a saúde da irmã Edna, e também a esposa no seu nome do nosso evangelista João, estava escalado, aleluia, para trazer a palavra, mas a esposa não passou bem, e apresente também a esposa e este final deste trabalho. Amém, igreja? Irmão meu. Deus eterno, Pai. Senhor, te dou graças, Senhor Jesus, por esta rica, maravilhosa palavra que veio do céu, Pai, para transbordar os nossos corações, para nos moldar, Senhor, para nos transformar. Senhor, eu te peço neste momento, toda a igreja, Senhor, pela irmã Edna, Senhor, tem misericórdia daquela mulher. Senhor, dá saúde, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus, espiritualmente, mentalmente. Dá saúde por completo, Senhor. Ela gosta de estar na tua casa para te glorificar, te exaltar, Senhor Jesus, sobre todos, em nome de Jesus. Eu te entrego em tuas mãos também, Senhor Jesus, a esposa do evangelista João. Senhor, eu não conheço, mas tu conheces ela por dentro e por fora. Senhor, vai ao encontro dessas mulheres nesse exato momento, Senhor, por tua bondade, fidelidade, misericórdia, Senhor Jesus, porque tu és um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tu estás aqui, Senhor, tu também estás lá. Ó Deus, tu tens todo o poder, Senhor. Tu criaste, Senhor Jesus, o homem e a mulher. Ó Senhor, tu desse vida a Lázaro de 4 dias já de morto, Senhor. Quantos milagres e maravilhas tu fizeste, tu faz, porque tu és todo poderoso. Pai, muito obrigado por cada vida, Senhor Jesus, que está aqui nesta noite. Nos leva para a nossa casa, Senhor, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade. Aqueles que vão nos seus carros, Senhor Jesus, acampa o teu anjo, livrando de todo mal, de todo empecilho. Porque somos totalmente dependentes, Senhor Jesus, da tua presença. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, e já assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós iremos falar bem rapidinho depois da bênção apostólica para a liderança de cada grupo. Não vai dar 5 minutos. Amém? Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Abraça teu irmão, o irmão aperta a mão do irmão, diga: Jesus te ama e eu também. Glória a Deus.